Eu pensava no tema dessa mensagem e, na verdade, eu pensei um bocado de coisas sobre essa questão da mudança, pensando no sentido das mudanças de residência, né? Mas depois, bem dentro do contexto aqui da mensagem, eu lembrei da mudança nossa, a primeira mudança minha de Alcione. Nós casamos, né, e moramos num apartamento inicialmente. Davi nasceu, nós morávamos num apartamento ainda, até eu conseguir construir uma casinha lá no Rio de Janeiro. Só que essa casa tinha, não sei se vocês sabem o que é isso, mas uma entrada de servidão, um corredor de 1,5 metro, de uns 15 metros, e atrás o terreno abria. Tinha uma casa no terreno da frente, uns 15 metros assim, atrás o terreno abria bem. E a rua nossa lá no Rio de Janeiro, a rua que nós morávamos, era de muito movimento. E nós precisávamos levar a nossa mudança para essa casa, né? E foi uma história, para poder parar caminhão ali na rua, e não dava para parar. O que nós pensamos? Do lado tinha um terreno vazio, e nós entramos com o caminhão pelo terreno e criamos um caminho para a mudança entrar. Abrimos um buraco na parede e fomos levando as coisas pelo buraco da parede para casa. Entramos com a casa ainda com algumas coisas em obra, e muitas coisas para variar, né? Entramos em casa com obra. Mas foi o atalho, né? Não foi nem o caminho, foi um atalho para a mudança entrar, porque pela frente não tinha nem como parar caminhão ali, mas nós criamos uma alternativa, criamos um caminho para a mudança poder entrar na nossa casa. Toda mudança lá traz um certo desconforto no processo, ela é desejada, mas não é uma coisa muito simples lidar com mudança, né? Mas quando encontramos o meio, a forma correta e nos dedicamos, nos aplicamos a fazer aquilo dentro de um planejamento, por mais trabalho que nos imponha uma mudança, nós vamos conseguir chegar ao objetivo, que é estar, no caso de uma casa, numa nova casa, se é no caso de uma mudança de comportamento, de vida, de mente, com disciplina, dedicação, comprometimento com aquele alvo que nós temos nesse processo de mudança, vamos chegar lá. O fato é que toda mudança carece de um direcionamento, de um caminho. E vamos falar hoje exatamente sobre isso, em cima de Romanos 12, os versos 1 a 2, o caminho que nós vemos descrito nas Escrituras, para que possamos ter, de fato, uma mudança bíblica. Leiam comigo, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 apenas, e depois vamos orar mais uma vez. Diz assim, podemos ler juntos? Vamos ler juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, em oração, nos colocamos, ó Pai querido, clamando que o Senhor venha de encontro às nossas carências, ó Deus, nossas necessidades espirituais. Venha, ó Deus, falar conosco, nos confronta naquilo que for necessário, nos convence de áreas que ainda estão sendo mantidas, escravizadas pelo pecado, que encontremos hoje, ó Pai, encontramos hoje a libertação que vem da Tua parte, mediante a Tua palavra, mediante a obra do Teu Espírito, nos convencendo do pecado. Ajuda-nos, ó Pai, a sair daqui com convicções, com decisões tomadas, ó Pai, no que diz respeito a uma vida de fato conformada à Tua vontade. Assim eu te peço, ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12 é uma dobradiça, uma transição importante para a última parte da carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos um fortíssimo fundamento doutrinário nessa primeira parte que foi do capítulo 1 até o 11, uma
um ensino intenso da parte de Paulo sobre a condição do ser humano, de respeito ao pecado, do capítulo 1 ao 3 e do 4 até o 11, nós vimos como Deus lida com a realidade de um homem completamente incapaz de adorá-lo como deve, por causa da maneira como lida mal com o que tem recebido da parte de Deus, com a revelação de Deus nas Escrituras, com o amor de Deus. E vemos também a providência de Deus para solucionar essa incapacitação do ser humano gerada pelo pecado, todos os cuidados de Deus no que diz respeito à pessoa que reconhece que Jesus é a provisão de Deus pelos seus pecados e é aquele que nos justifica da nossa culpa e por isso então podemos adorá-lo, podemos servi-lo. E vemos todo esse pano de fundo nos capítulos 1 ao 11, e o 12 vai fazer, do 12 ao 15, nós vamos ver a prática, como é que tudo isso que nós recebemos de compreensão da vontade de Deus, da justiça de Deus, da salvação que vem de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus que aprendemos do capítulo 1 a 11, nós veremos dos versos 12 ao 15 agora, como é que a gente faz isso tudo funcionar. E, em particular, o que estamos lidaremos hoje, o capítulo 2, dos versos 1 ao 2, essa transição, essa dobradiça importante. Esses versos vão nos ajudar a ver como o crente no Senhor Jesus, como aquele que compreendeu o que recebeu da parte de Deus, a salvação e a justificação através de Jesus Cristo, o perdão de pecados, como esses devem se comportar, devem viver no mundo que vivemos, na realidade de mundo que vivemos. Então, logo no versículo 1, nós nos deparamos com um forte apelo da parte de Paulo a um compromisso por parte daqueles que entendem que são pecadores, mas entendem também que Deus mandou Jesus morrer por pecadores e eles estão ali na condição de perdoados e justificados pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa logo no verso 1 com um forte apelo ao compromisso, um fortíssimo apelo à compreensão do prazer que é ou deve ser para o salvo amar, servir, adorar. Essa ideia da rendição, essa ideia da gratidão, a ideia da adoração, tudo envolvido nesse apelo ao compromisso. E aqui essa expressão, portanto, na NVI, o rogo-vos, na revista e atualizada, ela indica que agora é a hora dos crentes botarem em prática o que aprenderam dos capítulos 1 ao 11. E esse apelo aqui do apóstolo Paulo se baseia logo no que vemos no comecinho, nas primeiras palavras, na primeira sentença principal aí do verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus. Misericórdias essas que foram descritas mastigadamente do capítulo 1 ao 11. Que nós vimos Deus se renovando em misericórdia, revelando-se ao homem, revelando o amor de Deus através de Jesus, toda a obra sacrificial de Cristo pelo pecador incapaz de promover para si mesmo perdão de pecados ou solução para a sua culpa diante de Deus. E Deus promoveu tudo isso em Cristo Jesus. Então, o apelo de Paulo, essa insistência ao compromisso, começa com uma reflexão. Eu apelo, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Eu creio que a gente tem que parar um pouquinho aqui para pensar nessas misericórdias. Como nós somos distraídos, irmãos, no que diz respeito às misericórdias do Senhor. Na verdade, eu creio que somos pouco gratos, ou gratos assim a Deus, com muita, dependendo assim de uma agenda anual. Agora, sábado, a Comunidade Imediata fez um trabalho aqui na comunidade da igreja, lembrando o Dia Internacional da Ação de Graças. Por que fizemos isso? Porque se nós crentes muitas vezes só lembramos de uma atitude de gratidão, de uma postura grata diante de Deus, quando nos vemos numa situação muito
aflitiva ou de muita dor e por algum motivo vemos ali, então, oramos e vemos supridos, aí somos gratos. Quando não, quando está tudo bem, como nós somos distraídos em relação às misericórdias de Deus, mas ninguém acorda se não forem as misericórdias de Deus. Ninguém respira se não forem as misericórdias de Deus. Não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus, nenhum que o adore, ninguém que faça nada que tenha proveito para Deus, e Deus ainda assim mandou Jesus morrer por pecadores como nós, e nós precisamos de eventos esporádicos e especiais para termos um coração grato. Por isso que eu digo, como nós somos distraídos com as misericórdias de Deus, impressionante. O fato é que, do capítulo 11, 1 a 11, o apóstolo Paulo falou muito disso. A primeira perspectiva que nós vemos sobre misericórdia de Deus é que ela é evidente não apenas no aspecto eterno da salvação dos homens, de respeito aos seus pecados, mas também é enorme, é difícil de expressar as misericórdias de Deus nesse ato de Deus em declarar eu e você justos. O que eu e você temos de justos, irmãos, se não for Cristo morrendo à cruz e Ele mesmo, se cremos no que Cristo fez por nós, Ele nos declara justos diante de Deus, porque através do sangue que Ele derramou na cruz pelos nossos pecados, isso foi imputado, isso foi colocado sobre nós, a nossa conta foi paga e fomos então diante de Deus, e por isso fomos apresentados diante de Deus como pessoas perdoadas, justificadas, nos garantindo não somente o perdão de pecados, mas a vida eterna. Sabe qual é o nome disso que vimos no capítulo de 1 a 11? Misericórdias de Deus. Como nós somos distraídos em relação a isso. Dependemos disso até para que a nossa adoração tenha sentido. Mas tem mais sobre misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus também é necessária por causa da nossa desobediência. E a nossa desobediência é que dá ocasião, essa graça soberana de Deus, esse favor que eu não mereço. Porque se eu fosse obediente, piedoso, temente ao Senhor, buscasse e o amasse como Ele quer ser adorado, buscado e amado e obedecido, não tinha necessidade da graça de Deus, um favor que eu não mereço, mas exatamente a desobediência dá oportunidade incansável à graça. Como Deus é misericordioso. Não recebemos um favor que não merecemos porque nós somos todos bonzinhos. Se fôssemos todos bonzinhos e legais, eu não precisava da graça. Concordam comigo? Eu só preciso de graça porque eu de bonzinho, gente legalzinho, faço tudo bacana, não tem nada disso. A misericórdia de Deus também, ela é vista na eleição divina. Sim, Deus separou antes dos tempos eternos um povo para Ele, 2 Timóteo 1, 4. Deus fez isso porque não haveria um que o adorasse, como é dito lá em Romanos 3, 23. Ninguém que o buscasse, ninguém que o adorasse, ninguém que o servisse, nada, porque o homem naturalmente não vai para Deus. O coração do homem vai para ele mesmo em primeiro lugar e depois para tudo e qualquer outra coisa que lhe dê algum tipo de prazer, mas para Deus no primeiro movimento não vai não. Então a misericórdia de Deus é vista na eleição divina que nos permite que Ele salve pessoas indignas e pecadoras como eu e você, por causa dele mesmo, não por minha causa. Porque Ele disse que separaria um povo para Ele, para adorá-lo. E porque Ele declarou isso, Ele separou um povo para Ele, sim. Porque se dependesse de eu estar ali, por mérito, não haveria ninguém para adorar a Deus eternamente. As misericórdias do Senhor, a gente tem que lembrar disso. Nossa distração e interesses próprios, com os olhos fixos somente nas coisas que o mundo pode proporcionar, nos trazem distrações perigosas. E uma delas é essa perda do porquê eu preciso de uma vida transformada, diferente. Por que isso não pode ser uma coisa anormal, mas tem que ser natural para o crente? Porque eu estou debaixo de todo tipo de misericórdia de Deus. E é por essa misericórdia que o apóstolo Paulo clama, apela aos crentes, pelas misericórdias de Deus, prestem atenção. Há um caminho para trilharmos. E diferente daquele que trilhávamos antes. Claro que a misericórdia de Deus ela também é personificada na pessoa de Jesus Cristo, que foi à cruz e sofreu, morreu pelos nossos pecados. Isso é misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela também é evidente na vida do crente, habitado pelo Espírito Santo de Deus,
e através de quem Ele, o Espírito de Deus, vem cumprindo os propósitos de Deus em nossa vida. Deus cumpre os seus propósitos em nossa vida mediante a obra do Espírito que em nós habita. Isso é misericórdia, porque se dependesse da nossa capacitação, da nossa vontade ou boa vontade, nossos interesses são mutantes demais. Hoje a gente se interessa por Deus porque ninguém fez bico para mim na porta. Mas se alguém fizer um bico um pouco maior para mim na porta, eu já não venho mais à igreja. Exagerei? É uma tendência horrorosa nossa de achar que o motivo para eu estar aqui nesse ambiente de adoração àquele que nos salvou é a pessoa que está do teu lado. Ou o motivo da nossa adoração é a pessoa, o ser, o Deus que te salvou, ou vamos continuar sendo essas pessoas que não entenderam ainda o que são as misericórdias de Deus. Então, as misericórdias de Deus, elas nos permitem servir a Deus e nos motivam a uma postura de mente e de coração constantemente de gratidão. Que é outra coisa que nossa gratidão ela é muito oportunista. Por isso, então, somos muito frágeis ou dispersos para compreender toda a glória, todo o amor, todos os cuidados de Deus com as suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã para que não sejamos consumidos. Diante disso, então, o objetivo maior do crente no Senhor Jesus precisa, por causa das misericórdias de Deus, o nosso objetivo maior precisa ser agradar a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo chama de sacrifício vivo, santo e agradável aqui no capítulo 1. Irmãos, agradar a Deus é bem mais do que um esforço para manter Deus de bom humor. Deixa eu manter Deus de bom humor, porque se ele ficar de mau humor, não vai dar certo. Então eu vou ser legal, vou fazer as coisas bacanas, vou fazer sempre um jeitinho de não deixar Deus de mau humor, não, porque eu quero que ele esteja sempre animado a meu respeito. Isso pode parecer até meio jocoso, uma brincadeira, mas é impressionante como a gente trata Deus como Papai Noel ou vovozão. Papai Noel porque a gente acha, isso é uma mentira enorme, né? Mas já que estamos na época, deixa eu usar essa ilustração. A época da maior mentira que se conta no mundo. Se eu agradar o Papai Noel, ele vai trazer presente para mim no final do ano. É uma mentira miserável, né? O pai se esbufeteia de trabalhar o ano inteiro para no final do ano o crédito vai todo para o Papai Noel, que ainda é uma mentira. Fora a distração que isso causa para aquilo que realmente devemos lembrar nesta época, que é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, do outro lado, essa tendência da gente lidar com essa... Mais uma vez, lembrando a questão do Papai Noel, né? Eu acho que eu tenho que ficar agradando a Deus para Ele me dar algum tipo de retribuição, como falamos em Malaquias aqui na quarta-feira. Para Ele me dar alguma coisa porque eu fui legal, fui um filho bonzinho. Não é assim, mais ou menos, a ideia do Papai Noel? Fui bonzinho o ano todo, Papai Noel, manda cartinha. Ou o vovozão que está lá, gente boa, né? Nunca dá bronca para o netinho ficar todo feliz. Lá, minha netinha não tem vantagem nesse negócio, não, nem meu neto. Ia se dar mal se fosse no princípio do vovozão aqui lá em casa. A questão, irmãos, é que a gente precisa mudar esse conceito. Agradar a Deus é bem mais do que essa tendência que temos de achar que podemos manter Deus de bom humor, como se Deus ficasse em algum momento de mau humor. Você já imaginou Deus de mau humor? Se teria algum de nós sentado aqui agora. Lembra só do teu dia hoje e veja se Deus de mau humor nos permitiria estar aqui na perspectiva de trazer à memória as suas misericórdias para termos um coração grato. Não teria um aqui sentado, nem eu aqui em pé. Não é? Então não é por aí.
Agradar a Deus é uma atitude consciente, deliberada, de se desviar daquilo que ofende a Deus, se desviar daquilo que desagrada a Deus. A gente precisa compreender de uma forma mais madura essas verdades. Agradar a Deus é um chamado à adoração. O apóstolo Paulo chama isso aqui de um culto racional. É uma adoração completamente consciente, uma compreensão de quem Deus é e de quem eu sou. Algo que me volta o meu coração para Ele com essa percepção de que Ele é o Salvador e eu sou o pecador, carente da salvação que Ele provê para o pecador através de Jesus. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Pai e eu sou o Filho. Ele é o Rei e eu o adorador. Nunca, irmãos, em lugar nenhum na Bíblia nós somos chamados a colocar a nossa mente de lado quando adoramos. Fazemos uma coisa mecânica, sem refletir, muito pelo contrário. Nós somos convocados a usar nossa mente, sim, quando adoramos, para que possamos responder às misericórdias do Senhor com uma postura de gratidão, de adoração, de reconhecimento da santidade, da bondade e da justiça de Deus. Mas Paulo fala desse culto. Deixa eu andar aqui que eu esqueci de passar, agora sim. Mas Paulo fala desse culto como ele sendo um sacrifício. E aqui pode haver algum tipo, e há, em alguns ambientes que se apresentam como evangélicos, alguma má compreensão. Esse sacrifício aqui não é uma nova oferta pelo pecado. Deus não está esperando de nós nenhum tipo de sacrifício pessoal, físico ou coisa semelhante. Isso já foi feito definitivamente por Deus quando entregou Jesus Cristo, o seu Cordeiro, por nós, para morrer em nosso lugar ou por nós na cruz. A morte de Cristo, então, ela pagou o preço da nossa culpa, o preço do nosso pecado, de uma vez por todas. Esse sacrifício que o apóstolo Paulo menciona aqui é um sacrifício de louvor. A gente pensa em louvor também, muito aquele momento quando a gente vai cantar, né? Cânticos aqui na igreja. Mas o louvor é uma expressão de gratidão. Louvor é uma forma de demonstrarmos a nossa alegria, a nossa gratidão, nossa adoração. E esse momento de sacrifício de gratidão, de adoração, envolve essa mentalidade de reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Em gratidão pela graça de Deus, nós oferecemos a nossa própria vida ao Senhor. Para quê? Para ser usada por Ele. Oferecemos a nossa vida em resposta à misericórdia, às muitas misericórdias de Deus, como um sacrifício de louvor, de gratidão, nós nos oferecemos para ser usados para a glória dEle, como um ato de reconhecimento de quem Ele é e de que nós fomos alvos desse amor inexplicável. Esse sacrifício, então, ele é qualificado como, nas Escrituras como um sacrifício vivo. O que será isso? Se eu já entendi que esse sacrifício de louvor é uma resposta de gratidão, de adoração e serviço está envolvido nisso, sacrifício vivo é porque sacrifício morto não resolve. Sacrifício de um morto não resolve. Sacrifício vivo é porque tem morte envolvida aqui. Nós só podemos viver para Deus como um sacrifício vivo se nós já morremos para o mundo e renascemos para uma nova vida em Jesus Cristo. Se isso não aconteceu ainda, eu posso até tentar trazer alguma coisa para Deus, oferecer alguma coisa a Deus, mas morto espiritual não adora. Morto não faz nada, na verdade. Morto está morto. E aí Gálatas 2:20 nos ajuda a compreender a extensão disso. Vamos ler juntos, está aqui no slide. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim. Está aqui, irmãos. Está aqui o caminho da mudança. Uma das etapas do caminho da mudança está aqui. Se eu sou uma nova criatura porque eu já morri para o mundo, porque as coisas que eram naturais para mim antes de Cristo hoje não são mais naturais, não compactuo mais com isso, não são mais naturais para mim, elas entram na contramão daquilo que eu creio, do que eu penso, e há uma luta agora no meu coração para que aquelas coisas não ocupem mais o espaço que ocupavam antes de Cristo vir morar na minha vida. E agora eu busco uma vida santificada, conformada a Cristo Jesus e não mais identificada com o mundo. Por quê? Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, um sacrifício vivo, meus irmãos, se expressa em serviço. Disciplina espiritual talvez fosse uma palavra para a gente entender um pouco melhor. Serviço. Serviço é oração, adoração, comprometimento com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor. Um serviço alegre, uma disponibilidade, uma voluntariedade, uma prestação de serviço, uma presteza diante de Deus. Não porque alguém te chamou, te convocou, porque está sendo constrangido ou não por isso. Não, eu estou indo na direção das coisas do Senhor por causa das misericórdias de Deus, como parte de um sacrifício de louvor, um ato de gratidão consciente, deliberado, porque agora Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. E no nosso texto, essa realidade desse sacrifício de louvor se expressa nesse contexto do serviço, envolvimento, comprometimento com as coisas do Senhor e aqui na adoração. Eu não entendo um crente, uma pessoa que afirma que nasceu de novo e hesita em ter um compromisso com o culto. Realmente é algo que está faltando algo. Porque se tem um momento precioso nosso como igreja, é quando nos ajuntamos para adorar o Senhor, para reconhecê-lo como autoridade soberana sobre a nossa vida, reconhecer a nossa dependência, a total carência, e aqui nos colocarmos numa postura de serviço, servindo a Deus agora com o nosso culto, com a nossa homenagem diante daquele que nos salvou, reconhecendo que Ele é Rei, reconhecendo que Ele é o primeiro lugar da minha vida. Como nós somos econômicos com esse comprometimento do culto, com essa resposta às misericórdias de Deus, de forma tão simples, de apenas nos ajuntarmos como povo que Ele separou para Ele, para adorá-lo. Como nós somos econômicos, que coisa estranha achar que 1, 2 horas no máximo de fim de domingo representam todo o meu serviço e adoração, um sacrifício de louvor tão minimizado, tão encurtado. Francamente, eu acredito que a percepção de misericórdias do Senhor ainda não está completa. Não estou dizendo que a pessoa, você é crente ou não é crente, eu não estou entrando nesse mérito, se você é salvo ou não é salvo. Eu estou dizendo e afirmando que a sua e a nossa percepção de misericórdias do Senhor pode estar encurtada, se o nosso serviço a Deus não está naquele lugar de primeiro, o primeiro lugar em nossas vidas, e tudo mais vos será acrescentado. Irmãos, todo o conhecimento de Deus que temos recebido, tudo que aprendemos de Romanos 1 a 11, tudo que temos aprendido na nossa convivência como crentes no Senhor Jesus, isso exige uma resposta. Deus não depende da nossa resposta para ser Deus sobre a nossa vida. Mas a maneira como eu respondo ao que tenho recebido de Deus, revela profundamente o meu comprometimento com o sacrifício vivo, santo e agradável. Se eu entendi o que é um sacrifício de louvor. A revelação de Deus, o conhecimento de Deus, exige a nossa resposta.
Agora no verso 2, nós somos chamados para a mudança propriamente dita. Vamos relembrar o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não podemos viver a vida cristã da mesma forma como vivíamos a vida sem Cristo. Não dá. O verso 2 está intimamente ligado ao verso 1. Esse compromisso de oferecer nossas vidas a Deus como um sacrifício de gratidão, ele precisa resultar diretamente em um processo de mudança. Mudança de coração, mudança de mente, mudança de hábitos, transformação da vontade. É inevitável, é mais uma resposta às misericórdias de Deus. Essa mudança de mentalidade diz respeito ao que pensamos. Se a nova vida em Jesus Cristo não afetou o teu pensar, que antes, sem Cristo, o meu pensar ele estava conformado, estava no jeitão do mundo com seus apetites naturais. Mas em Cristo Jesus, como uma nova criatura, que foi alvo de todas essas misericórdias de Deus, não tem mais jeitinho aí. Há necessidade, e de forma natural, não imposta. Mas é natural que uma nova mente, uma outra direção, eu esteja assumindo daqui em diante. Arrependimento ou uma nova vida é uma mudança de direção. Conversão, como muitos de vocês já me ouviram exemplificar isso na classe de doutrina, conversão não é dar uma guinadinha para cá, eu ia para cá, aí agora eu sou convertido, eu vou para cá. Não. O que é a conversão? Vocês lembram, pessoal da classe de doutrina aí? Conversão é o quê? Antes de Cristo eu ia para lá. Depois de Cristo eu vou para onde? Para lá. Para lá. Biblicamente falando, ou de respeito às coisas eternas, antes de Cristo, eu estava indo para o inferno, separado de Deus para um abismo. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, afirma isso. Mas depois de Cristo, eu estou indo para o céu, porque Deus prometeu para aquele que é salvo. Não porque eu tenho mérito algum, mas porque Deus prometeu para o pecador arrependido. Então nós estamos falando aqui de uma funilaria, dar uma melhoradinha. Estamos falando de uma mudança. Algo que precisa ser completo, radical, não é um pequeno ajuste, é uma demolição. Não é uma reforma. É a demolição do velho para ser colocado no lugar do velho novo. A luta aqui, meus queridos, é que a gente passa muito tempo pensando nas coisas ao nosso redor, mesmo como crentes no Senhor Jesus. Muitos de nós passamos muito tempo pensando nas circunstâncias da nossa vida, como as pessoas sem Cristo pensam. Em vez da nossa mentalidade estar transformada, conformada às Escrituras e à Palavra de Deus que nós temos conhecido, nossa mente, em vez de estar cativa de misericórdia, lembrando das misericórdias de Deus, a gente passa muito tempo pensando nas nossas circunstâncias com a mentalidade de pessoas sem esperança. Como vive o homem, o ser humano sem Cristo. Mas quando a gente se volta para Deus, numa postura de obediência, gratidão, eu falava no Instituto Bíblico essa semana sobre essa questão da obediência. E falava da relação que eu entendo de obediência nas Escrituras, porque nós sabemos que nós somos pecadores, e somos pecadores porque fracassamos no que diz respeito a áreas da nossa vida em que desobedecemos.
a palavra de Deus. Mas cremos que a palavra de Deus é maravilhosamente perfeita, santa. A palavra de Deus ela é infalível, inerrante. Eu amo a Deus e a sua palavra e quero obedecê-lo, mas quando tem momentos na palavra de Deus que é como o apóstolo Paulo falou, no capítulo 8 ou 9, se não me engano, o que quero é o que não faço, o que faço é o que não quero. Sabe o que está acontecendo com o apóstolo Paulo ali? Sabe o que nos falta em relação à palavra de Deus, quando nos deparamos com áreas que sabemos que ainda estamos fracassando? É rendição. É dizer, eu me rendo. Senhor, eu sou absolutamente devedor. Eu amo a Tua palavra, eu estou batalhando para me submeter a ela integralmente. Mas a Tua palavra é perfeita e santa, e eu me deparo com áreas da minha vida que eu ainda fracasso. Então a obediência nas Escrituras está muito ligada, eu me rendo, eu desisto. O Senhor é maravilhosamente bom, justo e santo. Eu sou um pecador miserável que careço do Teu amor. Senhor, eu me rendo. A obediência está muito mais ligada a esta postura de rendição do que propriamente um acertar o tempo todo. Mas é aqui que nós pecamos. É aqui que nós falhamos. Nossa vaidade, nosso orgulho, nossa presunção nos afasta da rendição que nos coloca tão próximos e ajoelhados aos pés da cruz. E é aí que Deus supre, é aí que Deus completa o seu favor, a sua graça, nos levantando, nos conduzindo, nos ensinando, nos convencendo do pecado, levando a esta mudança de mente, mudança de coração, que tanto nos aproxima dele e nos afasta do mundo. O contrário é verdadeiro, irmãos. Quando não há rendição, eu escolho o que me interessa diante das minhas circunstâncias, e normalmente eu escolho os meios caminhos que o mundo oferece, e um comprometimento real de sacrifício, de louvor, oferta da nossa vida a Deus, é uma coisa que eu vou fazer se der tempo. É aqui o nosso fracasso, é aqui que a gente cai. É aqui que a nossa mudança vai para o beleléu, nossas boas intenções vão embora. O fato é que quando a influência do mundo, quando ela vai diminuindo na nossa mente, no nosso coração, a sabedoria de Deus que vem pelas Escrituras, os cuidados do Senhor, todos os cuidados que Deus tem conosco, tudo que temos aprendido, à medida que a influência do mundo vai diminuindo, quando eu vou me rendendo cada vez mais ao Deus da minha salvação, o meu Redentor, o meu Libertador, nós vamos naturalmente, nossa mente, nossa vontade, nossos pensamentos vão cada vez mais ficando conformados à vontade dele. E toda essa influência do mundo, esse pensar, as decisões, as conclusões que nós tomamos começam a ter o formato das coisas de Deus e não mais o formato das coisas do mundo. Dar a vida, ofertar nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, é uma decisão que precisa ser moldada e influenciada pelas Escrituras, por Deus, e não pelo mundo caído, não pelo mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. A gente tem que se posicionar sobre isso. Só uma mente transformada, só uma mente renovada pela palavra de Deus vai nos levar a essa percepção tão gloriosa dos cuidados de Deus, do amor de Deus, e finalmente aqui no final do verso 2, vai nos levar essa mente conformada à vontade de Deus, vai nos levar a compreender então melhor o que é essa vontade de Deus. E essa é a grande pergunta que não quer calar. O que Paulo quis dizer com essa vontade de Deus aqui? Normalmente a gente pensa que vontade de Deus está unicamente ligada ao que eu posso e o que eu não posso fazer. A primeira interpretação que nós damos para o que é a vontade de Deus, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo, o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Mas eu não acho que o apóstolo Paulo esteja falando disso, ou exatamente disso aqui no contexto do nosso texto. Paulo descreve a vontade de Deus aqui como boa, agradável e perfeita. E nós temos uma tendência a olhar para essas afirmações sobre a vontade de Deus como algo unicamente humano, uma perspectiva unicamente humana. A vontade de Deus tem que ser boa para mim, perfeita para mim e aceitável para mim. Não é mais ou menos assim que a gente tende a acreditar? A gente bate o olho, a primeira coisa que vem, poxa, mas isso aqui não foi tão legal, mas é bom isso aqui?
Deus está dizendo que é boa, mas não foi bom. A gente tem que refletir muito honestamente com a nossa visão tão egocêntrica de Deus. Porque vontade de Deus aqui, nesse momento, não é se a gente só olhar para o contexto do capítulo 1 ao 11, a gente vai ver que isso aqui não está exatamente ligado a mim neste momento. A vontade de Deus, de acordo com Romanos 8, 28, ela é boa, como Deus propôs que ela seja boa. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu. Ela é boa nessa perspectiva. Ela é boa como Deus propôs que ela fosse boa. A vontade de Deus é agradável como Ele é. Como Deus é justo, santo, agradável. Benigno é uma possível tradução aqui também para esse agradável. A vontade de Deus ela é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Meus irmãos, a vontade de Deus aqui, em particular, neste texto, ela não está limitada à minha vida especificamente, ou qualquer circunstância da minha vida. Mas a vontade de Deus, ela nos leva a experimentar e a comprovar a perfeição de Deus. Deus, no seu caráter perfeito de promover o bem de Deus, como uma das mensagens de Romanos, o bem que vem dele, o bem que vem nos meios das nossas aflições, o bom de Deus que vem também nas alegrias, mas vem também nos nossos fracassos. Quando Deus corrige a nossa trajetória, na perfeição de Deus em ser um Deus de amor, de paciência, de misericórdia, porque quando eu mereço a morte eterna, Ele vem com o seu Espírito, me convence do meu pecado e me dá perdão de pecados e vida eterna. É bom na perspectiva de um Deus santo, gracioso, perfeito, eterno. É assim que nós comprovamos e experimentamos a sua perfeição em tudo que Ele faz. Aqueles que se entregam, irmãos, que se oferecem conscientemente, deliberadamente a Deus, reconhecem que Deus sempre está agindo. Deus sempre está em movimento na nossa direção para a sua glória e para o nosso bem. A gente tem um enorme prazer e consolo grande nisso, porque tudo que Deus faz é perfeito, bom e agradável. Porque Ele é bom, perfeito e agradável. Não porque as coisas me satisfazem numa perspectiva humana, temporal e carnal, mas porque o caráter de Deus é bom, santo e agradável. A essência de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, saber que Deus sempre está agindo, as suas misericórdias se renovando diariamente, os cuidados do Senhor se renovando e a minha postura de gratidão e adoração, louvor, sacrifício de louvor, tudo envolvido nessa convicção de que Deus está sempre agindo e dentro do seu caráter santo, bom, agradável e perfeito. Irmãos, o ponto central desse texto que nós vimos, eu creio que todos nós já devemos ter chegado à conclusão, é que nós devemos diariamente oferecer a nossa vida a Deus numa perspectiva de oferta de gratidão. Senhor, obrigado, eu estou acordado de novo. Senhor, obrigado, eu estou podendo estar orando de novo ao Senhor. Eu posso ter esperança de novo. Eu posso acordar e continuar confiando que o Senhor é um Deus de amor e de justiça, que nada passa desapercebido pelos teus olhos. Mesmo que eu não veja, o Senhor está sempre agindo. E sempre do mesmo jeito, de forma boa, agradável e perfeita. Ainda que eu não entenda, o Senhor continua com este caráter perfeito, bom e agradável. Essa perspectiva essa mentalidade de sacrifício, de louvor, de gratidão,
Isso tudo tem como base as misericórdias do Senhor, a graça de Deus que foi derramada sobre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, as misericórdias do Senhor, elas são constantemente derramadas sobre todos. É que o crente no Senhor Jesus Cristo não tem desculpa para não reconhecê-la, para não identificá-la e para não render-se diante de Deus. Porque o homem sem o Espírito de Deus ainda, o ser humano que não foi ainda alcançado pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, não pode discernir as coisas espirituais espiritualmente. Apesar de estar sendo suprido com a misericórdia do Senhor, porque está respirando, está comendo, está bebendo, está trabalhando, mas não percebe que isso tudo é um favor maravilhoso de Deus para quem sabe, num determinado momento de sua vida, ter um encontro real com Cristo Jesus e se renda aos pés de Cristo como Salvador. Mas aqueles que já creram em Jesus como Salvador não têm desculpas para não responder corretamente às misericórdias de Deus, com uma vida grata, com sacrifício de louvor, com serviço. É unicamente por causa das suas misericórdias, meus irmãos, que nós estamos aqui agora. É unicamente por isso. Compreensão disso, eu creio que nos leva ao caminho da mudança. Não podemos, irmãos, se somos salvos em Jesus Cristo, não dá mais para ter a nossa mente controlada ou passar mais tempo influenciada pelos critérios, costumes e padrões do mundo que está aí fazendo o que é possível, do jeito dele. Nós que estamos em Jesus Cristo e temos a palavra de Deus, não justifica mais a necessidade de rendição. E esse sacrifício de louvor não é quando você está aqui domingo na igreja, ele é todo dia. É diário, é consciente, é deliberado. Eu ainda estou muito impactado, falei ainda há pouco, vou repetir agora. Anteontem, faleceu o pastor Rousseau Shedd, um homem que influenciou bastante a minha vida, aprendi com aquele homem bastante, com o que ele escreveu e com as boas conversas que eu tive com ele. Homem piedoso, homem crente, temente a Deus. Uma das coisas que mais me impactou, vocês devem ter visto a publicação, houveram muitas publicações, mais de um vídeo feito com ele há pouco tempo, há poucos dias, onde ele falava sobre o seu sofrimento. Ele dizia que o sofrimento estava muito grande, mas o sofrimento era algo muito novo para ele, com 87 anos, e com um câncer judiando dele, com dores muito grandes, sentindo muita dor. Mas que o sofrimento era uma coisa muito nova para ele, muito nova. E ele louvava a Deus por esse sofrimento tardio, e por estar passando por aquilo naquele momento, porque já estava vislumbrando que Deus, todas as promessas de Deus estavam por vir. Aquele sofrimento era passageiro, mas já estaria desfrutando de todos os benefícios e privilégios daqueles que serviram ao Senhor com gratidão, com sacrifício e louvor, com a perspectiva correta de quem Deus é e de quem eu sou. Essa gratidão deliberada, constante, diária, em resposta ao reconhecimento das misericórdias de Deus. Ele dizia assim: esse processo de desmamar do mundo, ele é diferente, mas estou pronto, estou desmamando do mundo para logo estar com Cristo na glória. Isso aqui é um negócio fora de série. Irmãos, quem não tem a percepção das misericórdias do Senhor de um coração grato é incapaz de sequer compreender o que esse homem falou. E se você não está preparado para a vida, você também não está preparado para a morte, que vem para todos. E o caminho da mudança não é uma opção para o salvo em Jesus Cristo. A mudança é um processo natural, que vem em função do novo nascimento, e não por qualquer imposição de igreja, de pessoas ou de qualquer outra coisa. A vida nova, ela não se conforma mais, ela não encaixa mais na velha vida sem Jesus Cristo. Eu quero apenas, para terminar, lembrar de uma pessoa que serviu fielmente, amorosamente e cheia de gratidão nas Escrituras. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou só mencionar
diante do horário também. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, encontramos ali aquela mulher que foi identificada nas Escrituras como mulher pecadora. Jesus estava comendo na casa de um fariseu chamado Simão. E aquela mulher ali, depois de estar ouvindo Jesus pregar e falar na sua vida pública, reconheceu que era pecadora e Cristo era a provisão de Deus para o seu pecado. Ela foi acolhida pela misericórdia de Deus e se sentia perdoada por Jesus Cristo. Ela não estava mais se importando com o que as pessoas pensavam dela. E ela vendo Jesus comendo ali naquele ambiente, na casa daquele homem, que naquela época as portas ficavam abertas, era costume o anfitrião deixar todas as portas e janelas abertas, não devia ter muita porta e janela naquele tempo, para que as pessoas que passassem na porta viam como aquele homem, dono daquela casa, recebia seus convidados. E aquele fariseu fazia isso, e aquela mulher viu na porta aberta, não hesitou. Meu Salvador está lá dentro. Aquele que perdoou os meus pecados. Ela entrou com tudo que ela tinha, que era um perfume caríssimo, e despejou aos pés de Jesus, expressando o seu serviço. Ela foi limpar, lavar os pés de Jesus. Ela serviu. A adoração, o sacrifício de louvor dela, aquela mulher, pela percepção das misericórdias do Senhor e do seu perdão, foi de um momento que olhou para Jesus, ir aos seus pés e lavar os pés de Jesus, dando para Jesus o melhor que ela tinha, que era aquele perfume. Irmãos, aquela mulher demonstrou o que todos nós devemos fazer. Nós, como individualmente e como igreja, nós precisamos oferecer diariamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nossa vida como um ato de adoração e gratidão. Não de domingo, quando deu tempo, você não tem outra coisa para fazer. Aí você vem à igreja. Não quando Deus cabe na sua agenda. Porque eu preciso da misericórdia todo dia, mas só tenho tempo para Deus no final de semana ou quando não estou cansado. Irmãos, isso é um conflito gigante que não podemos mais permitir. Diante da proposta que vemos nas Escrituras, que eu tenho, a única maneira de eu experimentar e comprovar esse Deus bom, agradável e perfeito é com um compromisso de gratidão e serviço, oferecendo a minha vida ao Senhor com um sacrifício vivo, santo e agradável. A minha vida é esse sacrifício, a minha vida é esse culto consciente, deliberado, reconhecendo que isso tudo é uma resposta às misericórdias do Senhor. O que nos falta, irmãos, normalmente, é a coragem daquela mulher, identificada nas Escrituras, não pelo nome, pelo primeiro nome, mas naquele momento Deus decidiu que nas Escrituras ela apareceria como pecadora. É assim que o nome dela aparece nas Escrituras. É isso que nós somos, irmãos, pecadores, mas que Deus espera que nós, como pecadores arrependidos, acolhidos pela graça de Deus em Jesus Cristo, nos ofereçamos ao Senhor com serviço, com adoração, com gratidão. Não por constrangimento, mas em resposta às imensas misericórdias do Senhor que temos recebido tanto. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Mas primeiro eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que não tem ainda tomado uma decisão ao lado de Cristo Jesus, sabendo que não, na verdade que não entendia as misericórdias do Senhor, que envolvem o seu perdão, que envolve Deus vindo na direção do pecador que não merece o perdão. Ainda assim, Deus vem com o seu Espírito, nos convence do nosso pecado e nos perdoa mediante a obra de Jesus Cristo na cruz. Se você está percebendo que o que está acontecendo na tua vida nesta noite é o Espírito de Deus convencendo você do pecado e te fazendo compreender que para o seu pecado há também um Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelo teu pecado, que você possa fazer essa oração comigo, entregando, ofertando a sua vida ao Senhor Jesus. Se você já é crente em Cristo Jesus, mas tem tido uma vida dividida, uma lealdade dividida, compreenda e responda corretamente a tudo que Deus tem nos dado, as muitas misericórdias que temos recebido,
conhecimento que temos recebido da parte de Deus, isso carece de uma resposta correta. Então, entre no caminho da mudança, com uma mente transformada pelas Escrituras, um comportamento, uma vontade moldada pela palavra de Deus e uma atitude de serviço grato, de culto consciente, uma resposta de louvor e adoração e gratidão ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro, ó Pai, a cada um individualmente, conforme as suas necessidades e carências. Toca no coração de cada um, ó Pai, de acordo com a Tua soberania, a Tua perfeição de conhecer mente e coração. Transforma o que tem que ser transformado. Convence, ó Deus, do pecado, o pecador arrependido, ó Pai, e nos coloca, ó Pai, diante de Ti numa postura de rendidos, entregues, completamente dependentes do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos conduza, ó Deus, essa semana, de maneira, ó Deus, a testemunharmos a tempo, ó Pai, e a fora de tempo a quem servimos. Possamos influenciar as pessoas ao nosso redor com bom testemunho de Cristo Jesus. Eu clamo por aqueles que estão passando por desafios, ó Pai, em seus relacionamentos pessoais, ó Pai, relacionamento de trabalho. Ó Deus, saúde, em nome de Jesus, supre conforme o Teu querer, ó Pai, a necessidade de cada um. Leva-nos em paz para os nossos lares. Eu Te agradeço muito pelas pessoas que nos visitam, que possam sair daqui encorajadas, renovadas pela Tua palavra, ó Deus, e a buscar uma vida conformada também, ó Pai, contigo. Muito obrigado pela vida de cada um. Mais uma vez eu peço que o Senhor nos leve em segurança para casa e nos dê uma semana dirigida pelo Senhor. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-los.